Apocalipse, eventos escatológicos. Vamos para o quinto vídeo da nossa série de estudos sobre Apocalipse. Vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira, tá? A palavra Tiatira significa sacrifício de trabalho. Alguns eruditos em escatologia acreditam que o pastor da igreja de Tiatira seja o filho da Lídia, a vendedora de púrpura, que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 14 e 15. Esta carta de João, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 95 e 96 DC, cerca de 33 anos, 32 ou 33 anos, após o apóstolo Paulo ter ganho algumas almas para Cristo ali em Lídia. Essa cidade ela ficava situada entre Pérgamo e Laodiceia, tá? Sendo um ponto de escoamento rodoviário romano em direção às províncias orientais. Tiatira produzia tintas, roupas, cerâmicas e objetos de bronze. Apesar dessa produção, politicamente falando, nunca teve grande destaque. Essa era uma cidade menos importante em relação às outras. Tiatira foi colônia também da Macedônia, fundada por Alexandre o Grande, depois da destruição do Império Persa. Tá? Ela também foi rica e podemos reparar que é a carta de maior conteúdo entre outras, sendo também a maior em receber reprimendas por parte do Senhor Jesus. O capítulo 2, o versículo 18, diz assim: o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. O interessante é que as qualidades do Filho de Deus são evidenciadas em todas as cartas e em circunstâncias bem peculiares, como falhas e pecados, faz com que o redivivo se apresente como aquele que é capaz de tratar cirurgicamente a sua igreja. Aqui, por exemplo, ele se apresenta com os olhos como chama de fogo e pés reluzentes, estudados no capítulo 1, no versículo 14 e 15. Essas características em Tiatira, ela tem uma razão de ser, ela tem um porquê. Como vimos na lição 1, o fogo refere-se ao justo julgamento. E os pés, como latão reluzente, olha aí o símbolo, ele aponta para algo bem preciso, refere-se ao eminente juízo, como verificaremos mais adiante. O símbolo sempre aponta para algo, é um significante possível e real. No versículo 19, eu conheço as tuas obras, disse o Senhor Jesus, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Às 7 igrejas da Ásia, o Senhor diz: eu sei as tuas obras. É a fórmula permanente que o Senhor diz para essas igrejas. Outra coisa, o Senhor se refere à qualidade do serviço do anjo da igreja, né? Do líder da igreja. Você vai ver isso em Apocalipse 2:2, 2:9, 2:13 e 2:19. Apocalipse 3:1, 3:8 e 3:15. Lembre que o Senhor se dirige sempre, em primeiro lugar, aos líderes, cujo quadro profético é retratado da igreja em toda a sua dispensação, em toda a sua marcha de fé rumo a Canaã celestial. Portanto, as obras desses são também as nossas, porque na visão dos eruditos, as 7 igrejas da Ásia, ela compreende um quadro profético do início até o seu fim, tá? Então, a igreja ela está perante o aferidor de medidas, aquele que pesa as nossas ações, aquele que diz para nós: eu conheço as suas obras.
Eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Sem amor, diz o apóstolo Paulo, nós somos como cinque tine, nada mais. Certamente que se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita. Se pensarmos assim, qualquer coisa que vamos fazer, muito mais deve ser feita a obra do nosso Deus, sendo motivada pelos maior dos sentimentos, que é o amor, como está em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 14. Só o amor infundido por Deus é capaz de aquecer os sentimentos do nosso coração. Romanos 5,5 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, dotando de nobres afeições por tudo quanto Jesus fez por nós e leva-nos por gratidão a esse oceano incomensurável, incompreensível que é Deus. Por essa razão, o nosso serviço e fé e com paciência para com o nosso Senhor devem ser feitos com amor. Tiatira não era uma igreja perfeita como nós, a nossa igreja não é perfeita, mas foi louvada pelo seu amor, fé e serviço. Isso precisa ser destacado. E a gente lembra que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, no verso 14, ele diz: e sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. No versículo 19 da carta à hora estudada, Jesus diz: as tuas obras são mais do que as primeiras, né? Vem ao encontro aquilo que está escrito em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Pratica as boas obras, as primeiras obras, né? Foi o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso. A Tiatira, porém, ele disse: as tuas obras são mais do que a primeira. Observe como é maravilhoso, né? Deve ter sido maravilhoso para o líder e para aquela igreja ter recebido esses elogios do próprio Senhor Jesus, sabendo que ele vem e nos fez essa promessa, e que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E é exatamente estas obras que foram louvadas pelo Senhor para a igreja de Tiatira. Devemos permanecer firme fazendo a sua obra, né? Lembro do hino 16 da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Devemos apresentar as nossas obras. Jesus quer que as nossas obras brilhem, a fim que os homens glorifiquem, né, ao Deus que está no céu, como diz Mateus 5,16. As últimas obras melhores que a primeira, Jesus disse, né? Pensemos nisso, porque nós podemos fazer isto. No verso 20, Jesus diz: mas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Tolerar a heresia é ser reprovado pelo Senhor. Era uma igreja que tolerava uma profetisa herética no meio dela. E nós estamos vivendo hoje tempos de heresias. Paulo diz que o Espírito diz expressamente que muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, né? Os demônios têm falado em muitos lugares. Jezebel representa simbolicamente o espírito do engano e da prostituição espiritual, o mesmo que atuava na rainha Jezebel, mulher de Acabe, né? Que casou com esta mulher e ela trouxe grande desgraça para Israel. Ela era uma feiticeira e sanguinária. Você pode ver lá em 1 Reis, capítulo 21, do 10 e 25. Ela não veio só porque trouxe consigo a adoração a Baal, ao Deus Sol, o Deus da chuva, da fertilidade, como eles acreditavam.
O culto a Baal era muitas vezes um culto orgíaco, era um Deus supremo entre os cananeus. Uma aspa aqui, enquanto todo Israel foi infiel ao Senhor, Jezabel permaneceu firme naquilo que ela recebera desde criança, nas suas crenças, embora seja uma crença errada, mas ela estava dando aquilo que ela tinha recebido. No versículo 20, Jesus diz: mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Mais do que nunca devemos julgar as profecias, as pregações, aquilo que anda se dizendo por aí. O nome Jezebel significa montão de lista ou casta, afirma os eruditos. Ela era uma pessoa real dentro da igreja, com profecias falsas e ensinos enganosos, infelizmente, similar a muitas igrejas pentecostal e neopentecostal em nossos dias. As Escrituras mandam-nos expressamente julgar as profecias, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 29. E por prova os espíritos, primeira epístola de João 4:1, provar os espíritos, indagar acerca da veracidade daquilo que é dito, não é pecado. Para que não sejamos enganados por falsos profetas e profetisas e que se multiplicam sem cessar para prejuízo da obra. Os falsos profetas cooperaram muito para a queda de Israel. É o que mostra o Antigo Testamento no capítulo 23 de Jeremias e Ezequiel 13, do 1 ao 23. Os profetas tiveram um papel preponderante na queda de Israel, que ao invés de dizerem a verdade da parte do Senhor, diziam tudo quanto estavam em seus corações carnais, inspirado por Satanás e seus demônios. No verso 22 e 23, e dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu, eis que, porém, numa cama, olha o que Jesus diz, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. É a lei cósmica da justa retribuição. Não é à toa que o Senhor da igreja diga de si mesmo: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente. É por isso que Jesus se apresenta assim para esta igreja, com olhos como chama de fogo, pés reluzentes, que fala de juízo, né? Falando claramente. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz Hebreus 10, 31. Por isso Cristo diz: eis que porém numa cama, e sobre as que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, juízo pesado. É o julgamento que será segundo a verdade de Deus, do que julgam as coisas, mas eles mesmos as fazem, como diz Paulo em Romanos 2:2. Jesus disse o juízo que iria cair sobre a profetisa. Eis que eu a porei numa cama. Pôr numa cama significa pôr uma enfermidade, talvez mortal. Portanto, sigamos o exemplo dos bons crentes dessa igreja, cujas primeiras obras eram melhores do que a primeira, com frutos dignos de arrependimento, como diz lá em Lucas 3:18. Porque, e darei a cada um de vós segundo as suas obras, disse o justo Senhor. Existe no mundo espiritual uma medida divina para suportar até mesmo as injustiças, uma proporcionalidade que, quando ultrapassada, Deus entra com mais severos juízos. Para Abraão, Deus disse que a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. Ele disse isso em Gênesis 15:16. A Israel, Deus diz que Jerusalém havia recebido em dobro a iniquidade feita, a prova da justa medida. Está lá em Isaías 42. Vemos, portanto, que a retribuição
quer do bem, quer do mal, é dada na justa medida pelo Senhor do universo, que diz: e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Né? Apocalipse 22, 12, Esté 6, 6, prova este princípio que é real e verdadeiro. Os versos 24 e 25, o Senhor diz: mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não a conhece, como dizem as profundezas de Satanás, que outra coisa não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Os salvos irão até o fim. Havia em Tiatira os que conheciam a Deus e o serviam em amor, mas havia os que conheciam as profundezas de Satanás. E isso sob o mesmo teto, você pode imaginar isto? Paulo enfrentou divisões dentro da igreja de Coríntios, e nada é tão perturbador para um líder do que enfrentar tal situação, pois revela a falta de comunhão e unidade do corpo de Cristo, que a Escritura pede para que cada crente diligentemente se esforce para manter, pois esta unidade tem o Espírito como executor e promotor, que é a paz. Está lá em Efésios 4:3, essa paz que a igreja goza é do Espírito, é ele o promotor dessa paz. Então não vamos nos atrever a quebrá-la, né? Nem causar intriga ou divisão dentro da casa de Deus. No verso 25, o Senhor diz: mas o que tendes, retende-o até o que venha. O termo retende-o vem do verbo reter, que no original grego tem o sentido de guardar. As coisas espirituais que recebemos ou conquistamos pode ser roubada, perdida, se não vivermos num estado de vigilância, em alerta permanente com aquilo que é precioso demais, pois profetas perderam o ministério e vida por não ter recebido a palavra recebida. 1 Reis 13, do 20 ao 22, 13, versículo 20 e 22, você pode ver isso. Reis perderam reinos. 1 Reis 11, 21. E os casos são inúmeros para o nosso exemplo, diz Romanos 15, o verso 4. Os versos 26 e 27, o Senhor diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aqui a mensagem individual é ao vencedor, ao que vencer, ao que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas 3, no verso 3, que constitui um desafio para cada coração. Vencer ou deixar-se ser vencido. Aqui é vencer ou morrer eternamente. Como a gente pode ver, né? 2 de Pedro 2,19, que é aquele que é vencido por algo, do tal torna-se servo. Mas o vencedor receberá poder sobre as nações para regê-la com vara de ferro. Disse o que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Você dá uma conferida em Salmos 2,9 e Mateus 28, 18. Os versos 28 e 29 diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Tudo no cosmos foi criado para ele e para ele deve retornar. Diz o apóstolo Paulo: tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. O que há de mais valioso, sublime e glorioso nos céus do que Jesus? Não há outro bem. Nada além do que ele mesmo. Jesus é o maior bem da nossa vida. Nada além do que ele mesmo. Só Jesus. Como ele se deu aqui por preço de resgate por nós, ao vencedor, disse o Senhor Jesus, dar-lhe-ei a estrela da manhã, isto é, ele próprio. Jesus está dizendo: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ouvir
com atenção, com o coração. Para ouvir a voz do Espírito, os homens e as mulheres comprometidos com Deus precisam se esforçar para ter discernimento daquilo que Deus está falando, tá? Para que as coisas do Espírito não lhes pareça loucura. A igreja de Jesus, na proximidade da sua vinda, precisa muito do discernimento, discernir o tempo, discernir o que se passa para as nações, discernir o momento. Nós estamos vivendo momentos de desintegração, de falta de referências. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus, ao livro do Apocalipse, aquilo que Jesus diz na sua palavra. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações. Hebreus 7, 8. Amém, glória a Deus. Precisamos de mais oração, devoção, discernimento, pois a igreja está sob ataque externo por políticas governamentais que criam leis absurdas e injustas. É isso que nós estamos vivendo hoje. Lembrando que a igreja, o primeiro problema que a igreja enfrentou foi uma perseguição, foi a política, né? Ela começou por uma perseguição política. Herodes perseguiu a igreja e vai terminar com o anticristo perseguindo a igreja. E também a igreja passa por uma batalha interna, digo no tocante à pureza doutrinal, né? Sem a qual não existe um verdadeiro cristianismo. Reparemos que na igreja de Tiatira havia uma profetisa, havia uma doutrina de demônio, havia um alimentar-se das coisas sacrificadas aos ídolos, e hoje o alimento espiritual de muitos crentes tem sido alimentos não saudáveis, mas heréticos. Os falsos profetas estão aí abundantes e corrosivos como no passado. E o que nós devemos fazer? Resisti-los e expô-los sem hesitação. Não tolerá-los como Tiatira tolerava a profetisa Jezebel, recebendo por isso uma tremenda reprimenda do Senhor, tá? Deus abençoe. Leão Tolstói disse: a fim de realizar plenamente o cristianismo, temos de destruir suas perversões e restaurar a sua pureza, tá? Você tem reparado que como eu disse no início, esses vídeos são vídeos bem pragmáticos, tem muita gente aí ensinando o Apocalipse, mas eu só quero contribuir porque sempre vem outras gerações de cristãos, novos convertidos, sempre é necessário falar do livro do Apocalipse, dos eventos escatológicos que diz a respeito do tempo do fim. Jesus está voltando, se prepare para se encontrar com ele, que Deus te abençoe em nome de Jesus.